Bem-vindos a mais um episódio, o 29º episódio de Cult. Eu sou o Rola. Eu sou o Chinelo. Chinelo, que filme vamos falar hoje, Chinelo? Depois dessa introdução que nós não vamos cortar, se cortar eu vou ficar muito triste. Você nem ouve. Agora eu vou ouvir só pra garantir, filha da puta. Tá. O filme do Machine Girl, ou pessoal Machine Girl em japonês, dirigido por Nobuo Bush, que é, por acaso, o diretor que já esteve aqui no podcast. No caso, já falou do filme dele, Robogeisha. Esse, inclusive, se não me engano, é o filme que ele fez antes de Robogeisha. Se Quando é vocês... Robogeisha? Robogeisha não é dos 90? Não, acho que é tipo 2009. Poxa, ok. É Não, 2009. calma. O Machine Girl é de 2008. Ele fez dois filmes em 2 anos? Sim. Ó, quase um diretor pornô. Se você ver a filmografia dele no IMDb, você vai ver que ele tende a fazer mais. Na verdade, ele dirigiu uma minissérie de TV, Machine Girl, uma série de TV, um filme para TV, um curta, O Bogueixa, outra série de TV em 2 anos. Isso tudo é 2008 para 2009. Tá? Dois filmes em 2010, mais uma série de TV. Eu tô vendo os filmes que esse cara fez, eu E acho que três. ele é bastante fiel a um tipo específico de filme, né? Sim, a Trashera Raiz. Apesar que ele fez o filme da Tommy. De quem? Tommy. Nem ideia. Tommy é um mangá de terror da década de 90, escrito por Junji Ito. Mangá de terror da década de 90. Eu tava vendo aqui que parece que ele fez um filme em 2017, que é um filme sobre pessoas fazendo filmes, e ele tem uma nota relativamente boa no IMDb. Qual? Do Blue Hearts. Surei Buman. Eu acho legal que os filmes dele tendem a ser títulos em inglês, só que com pronúncia japonesa. Né? Calma, Surei Buman é pra ser uma palavra em inglês? É, Por quê? Slave Man. Surei Buman. Surei Bu... Ah! Ok. É, de fato esse cara tem coisas bem. É, Como você disse, trecheira raiz. Eu prefiro. Eu prefiro baixo orçamento, dizer que ele tem filmes com premissas. absurdas, Não. Assim, sim, mas não é a palavra que eu queria usar. bosta. Não, aí você tá fazendo um juízo de valor. Eu quero falar contra-hegemônica. Ok. Diferentona, Diferentão. barroca. Sei porque não barroco. Mas ele extrai a maior parte das porra também. Parabéns aos envolvidos. Então, Chinelo, Machine Girl, 2008, filme de Noboru Higuchi. Fale mais sobre ele. The Machine Girl, sem título para português, apesar que em tradução livre seria algo como... Assim, Garoto Metralhadora. Garoto Metralhadora, né? Porque o Machine é de Machine Gun. É sobre uma menina que perde o braço e coloca uma metralhadora no lugar. O que, assim, spoiler, mas não muito spoiler, porque a capa do filme é literalmente ela com a metralhadora no lugar do braço. E, assim, os 5 primeiros minutos de filme já mostra ela colocando a metralhadora. Na verdade, os 5 primeiros minutos. Até uma outra coisa, tem uma estrutura muito semelhante ao Robo Geisha. A questão de começa especificamente com flashback, para depois ir para o que seria um flash forward para o tempo presente, e aí explica como se chegou naquele flashback. Nunca faz a transição de quando seria o flashback e quando, a partir daquele momento se chegou lá, e meio que só avança e vai para o fim do filme. A diferença é que o flashback não é impossível, como é no caso do Robogeisha, e em que a protagonista morre no final, mas o flashback dá a entender que seria depois disso. Bom, eu poderia concordar com você. Você não lembra de Robogeisha? Absolutamente não. Eu sei que eu assisti, mas eu não dei porra nenhuma. Ok, eu não esperava diferente. Mas se alguém quiser saber mais sobre Robogeisha, você não precisa assistir o filme. Você pode passar 50 minutos ouvindo o nosso episódio 8 do Cult Podcast, lançado há 3 anos atrás. Robogeisha e Robo Ura Shotgun. Eu não sei qual foi a temática, acho que foi robô no começo do filme. Era o nome, era parecido. É Era tudo isso. que precisa, né? Tudo que precisa. Foi. Eu acho que antes da gente começar a falar sobre o filme, é importante fazer uma distinção técnica que talvez as pessoas não estejam familiarizadas. Metralhadora como uma classe de arma não é igual às armas do filme de ação, ou rifle automático do filme de ação, que a galera sai andando e atirando. Assim. A metralhadora não é uma K-47. Metralhadora é aquilo que fica normalmente montado em cima do carrinho ou no ladinho do tanque, que atira
atira ou no helicóptero, que normalmente fica num tripézinho, ou realmente montado no veículo, e que alguém atira de trás como se fosse apertando um botãozinho, assim. Não é uma arma com formato clássico de arma. Então, quando a gente fala uma menina com braço de metralhadora, a gente está sendo fiel nesse aspecto. Ela realmente tem um braço de metralhadora, ela não tem um braço de rifle. No caso, a metralhadora dela é uma minigun, uma metralhadora giratória. Você jogou Resident Evil no PlayStation 2, eu acho que tem lá, e que é a melhor arma do jogo. Se você. Eu acho que tem a montada, e se não me engano, tem um inimigo específico que carrega uma. Eu não lembro se no Rambo 2 tem, eu acho que tem. Eu acho que é outra, meu Deus. Talvez seja uma Negev ou alguma coisa. Não, no Rambo não é. Então, a no Rambo é ótimo, porque a do Rambo 2, aquele carrega na altura da cintura assim e sai atirando, aquilo é uma light machine gun, é uma metralhadora leve. E aquilo é pesado pra caralho. Uma metralhadora de verdade pesa uns 40 quilos ou mais. Que ela carrega em um braço, no caso. Ela carrega em um braço. A menina Então, adolescente. deve ter, assim, talvez 50 quilos. É tipo isso. 90, né, com a metralhadora. É, Então agora que a gente fez essa distinção técnica, é uma metralhadora inclusive, real. só um adendo que depois tem uma sequência para esse filme em 2019, por outro diretor, mas escrito ainda por uma do Iguchi, e nesses não são fiéis e, de fato, as meninas com metralhadoras são rifles de assalto, como um AK-47, ou submetralhadores, inclusive, daqui as fotos. Eu vi. O que é muito menos legal. Sim. Então, Chinelo. Muito melhor acreditar que a menina consegue carregar os 40 quilos de metralhadora em um braço. Você lembra do grande filme de 2000 e foda-se? Do Christopher Nolan, Inception? Eu acho que é 2009. 2009. Eu ia chutar 2008 ainda. Eu tô feliz com o meu próprio noção de tempo. Naquele filme, o ator que eu esqueci o nome, Desculpa, 2010. 2010, o ator que eu esqueci o nome, fala pro outro ator que eu esqueci o nome, você tem que sonhar mais alto. E ele tira uma bazuca, enquanto o outro cara tava com um riflezinho. Uhum. Nessa perspectiva, eu acho que sim, Chinelo. Eu prefiro a menina com a metralhadora. Muito melhor. 40 quilos, menina de 40, 50 quilos carregando a metralhadora de 40, dando mortal de costas e pirueta, do que uma casinha 47, sem graça. Ela nem é Exatamente. russa. Todo mundo sabe que pra usar uma K-47 tem que ser russo. Não, mas assim, se o soldado criança consegue levantar a K-47, qual é a graça? Então, a K-47, acho que ela pesa o quê? Uns 3 quilos, 2 quilos, uma coisa assim. Até Só porque a maior parte é espaço vazio, né? É stamped metal, né? É uma folha de metal que é dobrada. eu Uma metralhadora, ainda mais porque ela usa um estilo bem antigo, assim. sim. Lembra até um pouco as da metade do século. Que século que a gente tá? Do século XX? Então aquela porra, ela era feita. Era de Assim, sólido. Ela era sólido, sabe? Sólido, sólido. O bagulho. ela é literalmente de metade do saco, de 1947. E não faz nem sentido, sabe? Porque lá no Machine Girl, a menina tem a metralhadora no lugar do braço. Sim, Mas a metralhadora é integrada ao braço, sabe? Ela não tem um cabo por onde você segurar ela. Porque ela não precisa, porque ela tá no braço. é uma prótese. É a prótese. Nesse Rise of the Machine Girls de 19. 2018, 19, parece só que a menina pegou a submetralhadora, colou a Uzi com fita adesiva, assim, sabe? Tipo, ainda é Sim. uma Uzi, só tá colada. Não faz. É só. Não gostei. Não gostei. Prefiro a metralhadora. De verdade. Bring back the real Machine Girls. Em 11 anos, quando fizerem o próximo, né, em 2028, por favor, tragam a metralhadora original. Você não sabe se é PA ou PG. Enfim, chinelo. Machine Girl. Assim, é um filme O que a que dizer gente. sobre Machine Girls? Olha, eu achei um filme sensacional, assim, apesar de diversas limitações, e em alguns pontos até por parte dessas limitações, mas é um filme que, logo no início, nos 5 primeiros minutos do filme, você essencialmente sabe se você quer ir até o final ou não, que, né, e são as coisas que o Nobunagashi, inclusive, sabe fazer. Ele tende a começar alto, já com uma cena de ação, mas, no caso, começa um flashback de vários garotos, né, fazendo bullying com um outro garoto, no caso, um garoto com a maçã na cabeça, e eles estão brincando de Guilherme e Theo usando facas, falando pro menino. O que é interessante porque tem outros filmes que estamos assistindo para um episódio futuro que também envolve arremesso de facas. Nesse caso, na mão. Isso. A diferença é que nesse, teoricamente, é para acertar a maçã, e no Tropas Estelares, quando o cara acerta a mão é proposital. Exatamente. Não, você não pode apertar o botão da bomba se sua mão foi esfaqueada e colada numa parede. Continue. Exatamente. Assim, Machine Girl, pronto, os meninos estão fazendo bullying, e aí chega a Machine Girl, que no caso tem nome, que é a Hyuga, tipo do Naruto, Qual é o nome e dela? a Hyuga, Ok, que tem o clã dos Hyuga no Naruto. ok. Pronto.
E aí, que fala para eles não fazerem bullying. Aí eles dizem que ela não tem nada a ver com isso. E ela diz que tem sim, porque eles foram os garotos que, né, mataram o irmão dela. E aí nisso, Ela começa a atirar loucamente neles. não, primeiro, um dos caras vai jogar uma faca, aí ela vai correndo com a foice de cortar arroz e corta a mão do cara. E aí já é o primeiro momento que, assim, você vê que são pessoas que deveriam maneirar no sal, porque os jatos de sangue que saem são as coisas, assim, absurdas, do tipo, o menino deve ter perdido ali uns 10 litros de sangue. E aí é quando ela fala, perder uma mão não é um problema tão grande. Eu sei, porque eu também não tenho uma. E aí é quando os meninos começam a jogar a faca nela, ela se abaixa e tira da mochila a metralhadora, e aí ela começa a atirar em todo mundo. Você já considerou a possibilidade de que eles não têm pressão alta e eles são apenas adolescentes tarados que nunca tiveram contato com uma menininha e agora que eles estão tendo é por isso que a pressão sanguínea tá tão alta? Porra, nada mais Ó, estimulante. afinal, você tem que pensar. Se o sistema sanguíneo tivesse intacto ali, ele ia sangrar do nariz. Como não tá, vai no ponto de menor resistência. Pode ser isso, né? Mas aí a parte começa a carnificina generalizada dos meninos cometendo bullying. Por exemplo, uma das primeiras cenas é justamente ela explodindo a cabeça de um deles usando a metralhadora, o que assim, é algo sensacional. Aí depois vai atirar nos outros, vai, estoura o olho de um deles, sobe num deles e aí atira de barco com a metralhadora apontando para baixo. Quando você diz sobe, chinelo, você quer dizer subir estilo circense nos ombros, assim? Ou você Sim, quer dizer que ela monta a 600 pessoa? homens, 600 homens. Até o menino que vai lá com um cano de ferro e bater nela, ela pega o cano de ferro, coloca na boca do menino, dá um chute no cano e o cano sai, né, pela nuca do menino. E tem outras coisas assim incríveis nessa cena, como essa cena que ela rola com a metralhadora e aí dá pra ver que ela é feita de borracha. Dá pra ver em várias cenas isso. Sim. Afinal, a metralhadora giratória, que não gira, ela tem várias, acho que uns 8, 10 canos. Toda vez que ela levanta a arma em qualquer cena, dá pra ver balançando, igual um dildo, assim, levemente. É engraçado. Tem outra coisa, né? Que o Solano não gira, ela vai alternando o cano que atira ao invés de girar. O que, né? Tá, se não sabe, não é assim que a metralhadora funciona. Mas Essa metralhadora. essa funciona assim. Mas faz sentido, né? Afinal, quando você Ela- para pra pensar, acelerando o enredo, ela não é uma metralhadora comercial, ela foi construída por um cara X na garagem. Então, ela não necessariamente vai seguir as expectativas de uma metralhadora comercial. Mas enfim, ela mata os moleques que e aí mataram o irmão dela. e vai falar com o menino que eles estavam bulinando, e aí o menino foge, né? E aí é quando ela faz o flashback, ela, que não foi sempre assim. E aí volta para, acho que é 6 meses antes, quando ela está jogando basquete com uma amiga, sendo observada pelo irmão, que pede dinheiro emprestado para comprar um jogo. E depois você descobre que não é para comprar o jogo, ele e um amigo estão sofrendo bullying, supostamente dos mesmos garotos que ela acabou de matar. E aí eles estão extorquindo os meninos, né? Eu gosto Isso. que a ideia de bullying ao longo desse filme, ela é bem menos aquele bullying de você apontar e chamar a criancinha de feia e gorda, e muito mais a de você cometer crimes tipificados, assim. Sim. Tipo, extorsão, É. tortura, tentativa de assassinato, de fato, assassinato, né? Em algum momento a gente tem que parar de chamar de bullying, só chamar de A agressão física também não é repetida às vezes. do tipo dar um cuecão? Não, do tipo Hum, bater mesmo, socão. derrubar no chão e uns 5 nego vir e ficar chutando o cara porque ele tá no chão, repetidamente. Então que assim, um crime tipificado. Mas Eu tô deixando você falar porque eu não lembro das cenas, tá? não é tudo bem. Tem depois disso. Depois disso é o irmão. É Aí o eles irmão na. pede dinheiro, o irmão morre. Não, então, depois volta para eles na casa que tem um tempo até ele morrer, né? Basicamente para dar exposição para os pais deles, que são só os dois, né? Os pais cometeram suicídio. Só Não, um primeiro. a mãe morreu e o pai cometeu suicídio. Ele foi acusado de assassinar a mãe, né? Eu não sei se foi exatamente isso. Que eu me lembro, o que não é muito, o pai foi acusado de assassinar a mãe, aí ele se mata, e aí as crianças continuam a vida. Tanto que é por isso que o pai é chamado de assassino, né? Inclusive, eu tinha entendido que o pai tinha sido acusado de assassinato e os dois se mataram por causa da. Da Não, vergonha. isso. Eu ia perguntar aquele negócio que japonês se mata por vergonha e desonra. É.
nome disso é o quê? É falha de socialização quando criança. Não sabe lidar com vergonha e se mata. É assim mesmo. Tem que ensinar a criancinha desde o começo que vergonha é um sentimento que a gente vai ter às vezes. Como você faz isso? Meio dia de aula, abaixa as calças dos seus filhos na frente dos coleguinhas. Aí Não, não você precisa fazer, não precisa fazer isso. Você só tem que pegar o celular do seu filho, tirar print de todas as conversas dele, e aí você, no segundo dia de aula, leva os prints tudo. eu já tô pensando numa criança mais velha. Eu tava pensando assim, uma criança realmente nova. Se um menino tiver pau pequeno, você tira a foto do pipizinho dele e leva na escola, assim. E aí vai ser interessante, né? Porque Você vai ter que explicar da cadeia, né? Porque isso é parte se da pornografia infantil. Mas só é pornografia infantil se for com função erótica. eu não acho que é assim que funciona. Eu acho que é literalmente assim que funciona, né? Tipo, se você pegar um livro médico pediátrico, vai ter foto de criança sem roupa. Isso é pornografia? Não. Ainda assim, geralmente, Mas qualquer coisa, quando se alguém reclamar, você fala que você tá. Que estão ele cerceando sua liberdade de criar seu filho como você acha melhor. Porque o seu filho é sua propriedade. exatamente. Mas assim, O que a gente tá falando? Vergonha. Isso. Por que a gente tá falando de vergonha? Porque os pais se depois, mataram. Isso, total. que bom que voltamos ao fio da meada. Eu tô orgulhoso da nossa capacidade de se manter no tópico nesses primeiros 2 minutos. De fato, coisa rara, né? Então, se eu começar a lembrar dos filmes que a gente assiste, aí eu vou quase virar um podcaster decente. Só vai faltar o público. Então, o que a gente tá falando? As crianças na casa. As crianças têm uma casa, apesar dos pais terem se matado ou morrido. O pai se matou. É um tempo no Japão que as pessoas conseguiam fazer essa coisa de comprar casa, né? Eu acho que esse tempo no Japão, ele acabou bem antes disso. Mas também você não sabe se é Tóquio, né? Ou se é uma cidade grande. Se é uma cidade pequena. E foi o tempo dos pais, não foi 2008. Né? Justo, justo. Pode ser uma coisa que data de 90 e Talvez 80. por isso a mãe tenha morrido, né? Porque eles gastaram todo o dinheiro comprando a casa e não tinham dinheiro pra tratar da saúde. Que cena a gente tava? Que a gente tava falando? As crianças na casa, isso, as crianças na É, casa. de um menino triste, deprimido, que Tava está escrevendo sofrendo no caderno. bullying. Isso, escreve no caderno as pessoas que ele quer matar. Que são as pessoas, no caso, que estão fazendo bullying com ele. Ele tinha assistido recentemente aquele ótimo seriado na Netflix, Death Note, e por isso ele estava escrevendo no caderno. Só que não funcionou. Já que 2008 é auge da popularidade da Finch. Não é mesmo? É? Mas no Netflix é recente, não? Tipo, 2 anos? Não sei, mas assim, quando saiu Death Note de fato é isso, 2006 para 2008. Mas é, depois o menino triste deprimido vai à cena justamente da casa dos Yakuza, né, em que eles ensinam que esses Yakuza em particular são todos ninjas, e aí tem as cenas do menino lutando com o pai. O menino, no caso, é o chefe dos bullers. Que É, bully não. O irmão exatamente. que é a menina com a metralhadora. Isso. E aí vai mostrando os três vilões principais, né? Que é o menino, o pai e a mãe do menino. Ok. E a mãe não dá a entender que ela é ninja, mas ela é também particularmente cruel, tipo, mata uma empregada que Derrubou o lixo. interrompeu. Ah, não, tem esse também. Tem esse, né? Ela interrompeu Treino. o treino do menino e do pai. É que depois tem o cara que derruba o Lama, e aí eles cortam o chefe, né? Aí eles cortam os dedos do chefe e fazem o chefe comer um sushi. E aí depois, quando a gente está finalmente chegando ao fim do primeiro ato, quando os outros meninos vão e perseguem o irmão lá dela, que vai encontrar um amigo. Inclusive, não é aquele momento que encontra o outro amigo que está sofrendo bullying. E quando você é introduzido a outros dois protagonistas, que são a mãe do menino e o pai. E a mãe é uma escolha muito interessante de atriz, que é a Sami, nome único, a Sami, que inclusive ela faz vários dos filmes do Nobody Witch. Ela está, por exemplo, no Obligation, e ela está aqui. E eu acho uma escolha interessante porque ela está interpretando a mãe do adolescente, sendo que ela tem 23 anos. Até aí a mãe da família Yakuza também é novinha. Mas não é novinha desse jeito, né? Tipo, Assim, tem que entender que aquela época no Japão era diferente. Era normal as crianças terem 2008, filhos quando crianças. tipo, se vai ter um filho adolescente, eu teria que ter, sei lá, aos 8 anos de idade. Quem nunca? Quem nunca teve um filho com 8 anos? E assim, e não tem nada como uma maquiagem para fazer ela parecer mais velha, qualquer coisa assim. E aí, só para referência, a atriz que faz a Machine Girl. Machine Girl, a Hyuga, também tem 23 anos. Então, e sim, as duas parecem extremamente novas,
que não é um problema quando você está interpretando um aluno de ensino médio, mas é quando você está fazendo na mão de um adolescente. Mas, não. E aí ele vai lá pedir ajuda, o menino e os dois fogem porque eles estão sendo perseguidos. Os bullies, que pegam os dois em cheias de porrada. A gente esqueceu uma das melhores cenas do filme, Chinelo. Qual? Que não é sobre dinheiro. The Vault Sending a Message. Ah, que quando eles levam dinheiro pro filho lá da Yakuza, que queima o dinheiro na frente deles e fala que não é sobre dinheiro, ele só quer ver eles sofrer. Isso. Já tinha saído o Batman do Christopher Nolan, segundo? 2008, sim. Mas eu é do mesmo ano, no caso. Eu não sei em que momento, se não me engano, nasceu no semestre de 2008. Entendi. Pra você ver, né? Muitas pessoas falam que Christopher Nolan como um grande cineasta, no fundo ele só copia É, cineastas melhores, como o nosso grande, nosso belo e nosso moral. no Brigade. Isso, Noboru Gushi. Não da quantidade de coisas que ele faz, é bem possível que isso tenha saído antes. Pois é, não saiu no mesmo ano. Tá. Dito isso, a Machine Girl vê o irmão correndo e aí vai ajudar. O irmão é pego por dois antes e ela passa por um tiozão que decidem que vão estuprá-la. E aí ela enche o tiozão de porrada. Não sem antes se. Assim, se ela sempre teve a capacidade de sentar porrada no tiozão do jeito que ela senta, não sem antes se deixar ser abusada, embora não estuprada, no banco de trás do carro. Sim, Mas eu acho que tem um motivo cinematográfico muito importante para que isso tenha sido feito dessa forma. mostrar o sutiã dela. Exatamente. Mas inclusive tem, né, o paralelo da mesma. O irmão finalmente age aos Bloods e começa a lutar contra eles no mesmo momento que ela começa a encher o xizão de porrada. Inclusive, a coreografia de luta é um negócio assim excepcional que os socos passam longe, mas Nem todo mundo pode ser o cinema danês. ganês. Isso, obrigado, tá lembrando É. de onde que era. Pois é a falta que um danês faz em sete. Mas sim, aí os meninos começam a brigar e nisso, apesar de lutar um pouco, os bullies pegam e matam lá os meninos, derrubando eles de um prédio, o que faz parecer, né, que teria sido um suicídio. Inclusive, originalmente as famílias acham que foi um suicídio, até a encontrar o jornal não, né, o Diário. diário, dizendo que o menino estava sofrendo bullying, e aí ela vai confrontar as próprias famílias dos garotos que estavam Mas essa causando. cena dos irmãos, das crianças bulinadas brigando, Hum, é interessante, porque dá a entender, pela grande coreografia, que eles estavam de igual para igual, assim. sim, Até não estarem mais. Até ter o corte pra menina metralhadora, por enquanto só menina. E aí eles voltam, eles estão capturados de novo. Tipo, o amigo do irmão, tira três de cima dele. se gerou treta, sentou porrada nos três. Isso. Inclusive, ele tira o óculos, dá aí uma sequência de boxe e um roundhouse kick. Eu acho que qualquer pessoa que consegue dar um roundhouse kick, acertando ou não, já é respeitável. Ele Sim. tá sentando porrada nos caras. Eu me pergunto se ele não seria capaz de ter ganhado sozinho de todo mundo. Afinal, ele tirou o óculos, a porra ficou séria. Se ele tivesse de chapéu e tivesse virado o chapéu pra trás, aí sim ele teria ganhado. Se tivesse com peso nas pernas, tirado o peso, né? Agora ficou sério? É, Não precisa voltar sério com vocês. exato. É que ele não era careca, afinal. Se ele fosse careca, chega todo mundo com soco. O que a gente tá falando mesmo? Ela vai confrontar os pais. E aí, Tem um pai policial. e o seu pai policial na casa que diz que ela tá mentindo. E aí, a cena é que o policial agride ela, provavelmente a parte mais realista, né? Que é ela lutando na casa. Ela luta na casa com o pai. É a parte, por exemplo, o pai e a mãe, inclusive, né? Isso. Que a mãe tá fazendo tempura. E aí ela pega e coloca a mão da menina na massa de tempura e depois coloca no óleo. E aí a menina sai com a mão empanada. Grande cena. Dançando. E aí depois a menina joga O óleo quente. o óleo quente na cara do cara e foge para voltar de noite e sair matando. Assim, é um negócio bem interessante porque ela mata, né, primeiro o filho, aí corta a cabeça do filho, de alguma maneira coloca, eles estão indo Obrigado. jantar, aí coloca na panela da mãe, e assim, a panela, quando ela abre, tá um caldo branco, que de repente fica vermelho e a cabeça sobe, né? De alguma maneira ela conseguiu fazer a cabeça esperar ela abrir a panela para começar a jorrar sangue e flutuar, né?
Mas aí é também a cena que ela vem por trás e passa uma faca que atravessa a mãe e sai pela boca dela. Atravessa da Todas, nuca e sai pela boca. todas essas cenas parecem, assim, talvez um pouco estranhas, né? São descritas, mas você tem que assistir para realmente entender a tosquice que são. Se você assistiu Robo Geisha, tá no mesmo nível, é porque, né, era só um ano de diferença entre um e outro. Mas é um filme que você tem que assistir para acreditar. E depois disso, o pai, no caso, está tomando banho. Ela leva o corpo da mãe e espreme o sangue É o dela. corpo do filho. Ah, do filho, né? Isso. Não, tem razão. Que cortou a cabeça, é o corpo sem cabeça. Que por alguma razão tinha parado de sangrar até ela levar pro pai e agora continuar a jorrar sangue, como se fosse uma mangueira. Até a cena que o pai tá com a maquiagem de queimado, e aí, conforme ele tá sendo jorrado de sangue, fica muito óbvio quão falsa é a maquiagem, porque ela começa a sair. Eu ia falar isso. A maquiagem era a melhor qualidade? Não. Mas ali não foi culpa do maquiador. Se a maquiagem tá saindo com o sangue. Tá Assim, dissolvendo, tá descolando. é. Inclusive, ela, não é aí que ela consegue a informação de que o E acusa o chefe. quem é o Yakuza e que vai na casa dos Yakuza lá, né? Matar geral. Basicamente. E sai matando geral até Parar de matar geral. é, os caras começarem a revidar. E sim, luta bastante. Tem Às vezes ótimas dois. coisas, tipo a cena em que a menina metralhadora, ainda por enquanto só menina, ela captura o filho, usa ele de escudo humano e a mãe atira mesmo assim. Tem a foto que a cena que os dois estão correndo, o filho e a menina, num corredor estreito e a mãe tá atirando nas costas dos dois. E tem a grande shuriken, a shuriken dobrável, não lembro o que era. É Shuriken dobrável. Shuriken dobrável. As várias Shurikens dobráveis. Ou a parte que o pai para ela, né, jogando uma espada que atravessa o braço e enfia na parede e ela não consegue tirar. Mas enfia assim, metade da katana enfia na parede. Uns bons 40 centímetros. É, Não, você sabe uma característica particularmente interessante das espadas japonesas quando comparadas com espadas europeias no mesmo período? qual foi? Não só elas são bem mais grossas, como elas dobram com uma facilidade maior. Entorta, amassa. Além de, apesar de poder ser usado, né, para esfaquear, assim, quando elas não são feitas propriamente para isso, como certas espadas europeias, até o fato de ter a curva, isso é mais difícil porque você, por exemplo, enfiar ela na superfície dura. Mas então a gente aprende o quê? Que a espada era muito boa e que o ninja era muito forte. Isso, Sabe por que ele era muito forte? Porque ele era descendente de Hattori Hanzo. exatamente. É o cara que podia ter sido jogador de beisebol, mas que fosse ninja, né? Exatamente. Ele podia ter sido lançador de foguete, não ia precisar nem dos foguetes do Elon Musk, era só falar pra ele tacar o foguete que era GG, foguete na atmosfera. Para derrubar lá o negócio do balão O balão meteorológico. chinês, exatamente. Guerra na Ucrânia, a Ucrânia não ia precisar de artilharia antiaérea, era só dar pro cara uma faquinha e falar, derruba o que passar. Dava um monte de bala, ele fazia que nem o Attack on Titan, quando o macaco começa a jogar as pedras. Aham. Podia dar pra ele umas bolas de boliche e ele fazia igual o vô do Luffy, e depois da saga de Enies Lobby. Que não precisa do canhão. Não precisa do canhão, é só jogar. É. Bala, canhão pra quê? Só pega a bala e taca. Pois é, mas aí ela é capturada depois disso. E aí é quando, de fato, assim, torturam ela e cortam o braço. Cortam os dedos. Cortam os Faz dedos a mão. antes, porque é acusa. Aí ele escorrega e acidentalmente corta o braço dela, porque, né, como a gente já estabeleceu, é uma katana muito afiada. Então, assim, não precisa nem alinhar o fio. É outro momento que o sangue jorra de tal forma que você fica imaginando que a galera devia maneirar no sal. É interessante você falar isso, agora eu lembrei. Você sabia que a dieta dos japoneses média é particularmente rica em sódio, principalmente se comparada a outros países ocidentais, considerada a países ocidentais, mesmo a países ocidentais industrializados que comem mal pra caralho, tipo os Estados Unidos? Explica muita coisa, né? Explica muita coisa. No fundo, esse filme é uma crítica à alimentação. O Japão, inclusive, tem uma taxa de câncer de intestino particularmente alta.
tá tudo interconectado. Inclusive, é uma taxa particularmente alta que não é genética, porque os imigrantes japoneses não têm, aliás, não só têm taxas muito mais baixas, mas elas são praticamente, não são estatisticamente significantes quando comparados ao resto da população do país para o qual migram. Então, Aqui, só a título de foda-se. Se você é nosso ouvinte, você sabe que o filme Foda-se, a média de consumo de sal no Japão por dia de um adulto médio é 10 gramas. porra. Isso é coisa pra caralho. Nos Estados Unidos é 8,7. É, 10 gramas é coisa pra caralho. de fato. Pois é, ela consegue fugir e ver o fantasma do irmão que guia ela até a oficina dos pais Não, do amigo. agora que eu vi, você sabe qual que é o médio do Brasil? É, Varia, varia. Aqui eu tô vendo da Fiocruz e de outro instituto. 15 gramas. quanto? 15, 12 a 15. 15. É, tá, a gente não pode falar, né? Porra, Brasil. Você achou como 15 gramas de sal? Bom, caralho, 15. 15 gramas, muita grama. Eu não acho que consumo 15 gramas de sal. Mas eu também não São sei em relação a comidas processadas. industrializadas. É, Eu acho que quando no breve tempo que eu medi nutriente, era tipo uns 200 miligramas, dá 2 gramas. Falei, 2.000 miligramas, né? 2 gramas, mais ou menos. 10 gramas, é muita coisa, velho. Muito sal. Porra. bom, o filme. Filme, isso. Digredir faz parte. Eu não lembro. É quando ela vê o fantasma do irmão depois de fugir, aí ela vai para casa Dos pais do amigo. dos pais do amigo que cuidam dela. E os pais são mecânicos, de É, automecânicos. isso. E aí ela briga com a mãe. No caso, tem até a cena dela. Aí tem a montagem, né? Então, primeiro tem a cena dela fazendo queda de braço e ganhando contra a mãe. E aí tem a montagem dela treinando enquanto o pai está fazendo a metralhadora que dá título ao filme, até que eles finalmente são atacados pelos Yakuza. Não, 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 não. Eles são atacados por ninjas colegiais. Isso. Mas que trabalham para o Yakuza, Total, mas você não. Esse detalhe é importante. Ninjas colegiais. usando roupa esportiva, inclusive. Usando roupa esportiva e Aquele fazendo pose igual às forças especiais vinil. de New. Isso. Inclusive aquelas roupas tipo macacão de corrida da Adidas. Todo mundo sabe que é isso que os ninjas tradicionalmente usam desde o século Ah, XIII, chinelo. vermelho, inclusive. Todo mundo sabe, chinelo. Você não sabe porque você não é Japonês. um estudioso das culturas orientais o suficiente. Pois é. Ficar aí vendo Paulinho Cogos e só focando na história católica, você perde esse tipo de informação importante. Mas é como eu ia saber que criança não deveria assistir Dessa Us. The Last of Us. Que né, você tem que fazer coisas mais importantes e adequadas para criança. Por Tipo, exemplo, ir treinar no clube tiro. de tiro. Exatamente. Levar arma para escola. Grande pode poucos. Grande pedagogos. Mas sim, Ninjas. ninjas no meio da luta com os ninjas, é quando o pai consegue, né, terminar a metralhadora. Isso é até outra coisa, né? Apesar do filme ser sobre metralhadora, tem os 5 primeiros minutos em que você vê ela usando a metralhadora contra os burros. Depois tem 55 minutos até ela de fato conseguir a metralhadora no filme, sendo que o filme tem 1h30. Eu acho que todo grande cineasta faz isso, né? A ideia a premissa, ela não é o fim do filme, né? Sim, O filme, no fundo, ele é sobre a interação e a motivação e o crescimento dos personagens. sim. Veja Jurassic Park, um dos grandes blockbusters. Tem 20 minutos de dinossauro, 18 minutos, alguma coisa assim. Mas eu só tô lembrando, por exemplo, de mendigo com a escopeta, que logo no início do filme ele tem uma escopeta. E Você ele já é um atira, né? mendigo. Ele é um mendigo desde o início. Demora um pouco para ele pegar a escopeta, mas ainda é assim, eu acho que é o fim do primeiro ato, e o fato é ele pegando a escopeta. Mas é Ou, isso. isso é uma característica de diretores ruins, né? Se você vê, por exemplo, qual que é o nome dele? Aquele filme Era Uma Vez em Hollywood. A gente já começa em Hollywood. E já é no passado, então já era uma vez. Qual que é a graça disso? Ele já chega dando tudo. Pois é, né? O Transformers. A gente vê o Transformers logo de cara, não tem graça. Acho que o primeiro demora um pouco. É mesmo? Eu não lembro. O filme já tá
também não. E assim, quanto menos precisar de falar sobre Transformers, O primeiro filme é o melhor deles, não. de fato, o que é preocupante pra quê, né? Por mais que eu sei que vai ser horrível, eu ainda tô curioso pra saber como eles conseguiram transformar esse Tiranossauro Rex de Cospe Fogo. Eu realmente fico curioso pra saber como o enredo chegou nesse lugar. Eu acho que eu vi alguma crítica falando que tem tipo 5 minutos do Tiranossauro Rex. Você sabe que isso torna tudo pior, né? Esse é, Porque quando você vê um filme, a premissa do filme é que a menina tem um braço de metralhadora, pelo menos um terço do filme é a menina com o braço de metralhadora. e você assume. E o resto é a jornada para ela chegar no braço de metralhadora. Assim, você assume. Eu não sei onde eu ia chegar, é isso aí. É, a crítica do cara era que quando ele viu o trailer, ele pensou para si que não tinha como ser ruim, a não ser que eles não utilizassem mal os dinossauros. E E aí aí, eles utilizam mal os dinossauros. basicamente, né? Entendi. É, mas assim, aí ela consegue a metralhadora, sendo que quando ela consegue, os ninjas matam o pai. É absurdo, porque o pai, ele tem de fato a idade que você esperaria de um homem com filho adolescente. Quando eu paro pra pensar, a mãe, ela é o Charles Bronson ao contrário, É, porque os homens na vida dela só estão na vida dela pra motivar ela é pra isso, né? Pra ter fazer a vingança. isso. É, eles só estão lá para morrer motivado, de fato. Eu ia guardar o comentário que sim, esse filme é misógino que você esperava pro final, mas não, Chinelo. Ele esconde a libertação atrás de uma fachada de misoginia, no sentido de que ele, sei lá, Ele pega subverte papéis, alguma coisa. Não, Qualquer ele pega os mesmos clichês, só que ele troca o gênero. É um filme feminista, de fato feminista. Não, não, acho que Cadê a Mayla Castellano lá falando, ah não, filme trash é misógino? Não, ó, filme feminista. acho que ela falava especificamente sobre alguns aspectos dos filmes, mas a mim não. Agora. Eu acho que, pelo que eu me lembro, ela considerava principalmente filmes trash de terror. Ah, tá. É, de slashers, né? Slashers. Sim. Terror barato. E não necessariamente ação barata. Com essa. É. Embora se ela falasse que essa porra é misógina, eu concordaria bastante. Talvez não tão explicitamente. Enfim. Ela pega a metralhadora. Depois do pai ser cortado em. 3. Achei tipo 5, mas. Ah, eles usam as shurikens dobráveis, né? Pra... Isso, pra cortar o pai. E ele meio que explode. Ah, ele corta daquele jeito mágico japonês, né? Que você corta, mas não corta, aí você dá aquele sorrisinho, aí você corta. É, Só faltou o cara botar a shuriken de volta na bainha, assim. Aí tem aquele barulho de vento, aí ele corta. pois é. É interessante que a cena, assim, o espaço para não cair, elas meio que explodem porque vai uma para cada lado. Assim, o torso sai voando para a direita, ou parte para a direita, outra parte para a esquerda, e fica só as pernas saindo sangue, enquanto Eu- a mãe vê lá desesperada, e aí a menina pega a metralhadora e tem grandes cenas como, primeiro ela atirando nos ninjas e os ninjas defendendo, né, com a espada, mas aí depois, primeiro, né, ela tira a pele do rosto de um só na bala, depois ela vai em outro. Ficava um buraco na barriga dele, na bala também. Isso, faz o buraco na barriga, aí coloca a metralhadora pelo buraco para atirar no cara. É louco, é louco. Grande cena. É um filme que realmente, assim, apesar da gente estar falando com até bastante detalhe, a pessoa de fato tem que assistir. Tem como alguém descrever pra você a Mona Lisa? Ou descrever pra você Sorriso da Mona Lisa, a Capela Sistina, não tem. uma escultura do Michelangelo, Michelangelo que fez o Davi? Eu esqueci agora. é, Ah, então, é uma escultura do Michelangelo? Não tem, você tem que assistir, tem que experienciar. A linguagem não é o suficiente pra descrever isso. esse tipo de sensação. Se você fosse capturado pelo Pinhead e ele te mostrasse touch sites que ele quer te mostrar, você conseguiria descrever pra alguém? Não conseguiria. A pessoa tem que ir lá e viver aquilo pra saber o que é. Essa é uma das visões que a gente tem para mostrar, né? Só que, de fato, muito melhor do que quase todos os filmes do Hellraiser que a gente fez no episódio passado. Foi só um episódio atrás? Tem um episódio atrás do Hellraiser. Poxa, não, semana passada faz muito tempo, hein? A gente tem que Pois é, né? fazer essas semanas serem mais frequentes aí. Então, pois é. Apesar que o episódio do Hellraiser foram 11 filmes, né? Então, assim, Justo, justo. Hellraiser, in the thunder and heat. Hellraiser. assim, aí o filme. Aí é a parte. Não, Ah, depois disso é eles planejando a vingança contra a Yakuza. e aí acusa planejando a defesa. É, inclusive recrutando os pais dos ninjas, inclusive falando em Pinhead, inclusive é a cena que eles torturam, eles conseguiram capturar os membros da Yakuza para
conseguir informação de não sei o quê, porque eles, assim, ela já sabia onde os caras estavam. Não, eu não sabia. Ah, não, eles se mudaram, né? Isso, eles se mudam da sua casa e eles vão pro templo. E aí ela precisa saber Ah, que eles foram pro templo. mas eles torturam ele por informação, né? E por isso, falando em Pinhead, a forma de tortura é pegar pregos e tacar na cabeça dele. Por que, Chinelo? Você não acha que é uma ótima tortura quando você não quer que a pessoa morra, enfiar uns 15 centímetros de prego na testa dela? Aparentemente funcionou, né? Ah, lobotomia planejada. Sim. E também é uma parte muito homoerótica, né, entre a mãe e a menina, do jeito que elas ficam se tocando e pegando, assim, se consolando. Assim, os rostos ficam muito próximos. Consolando. Ah, ah, Assim, pra ser justo, a relação do irmão com a irmã já parecia não serem irmãos. eles se olhavam de um jeito meio estranho, né? Bastante. E eles tinham conversas estranhas. Sim. Pronto, mas ela parou de olhar o irmão assim e começou a olhar a mãe lá. Acho que ajuda porque o irmão tenha morrido. Isso, É a Milf de 23 anos, Chinelo. exato. A Milf que o filho tem idade pra ela ser Gilf e ainda tem 23 anos. Pronto. Aí é finalmente a cena que eles vão lutar e vão lutar contra, especificamente, né, os pais dos ninjas que elas mataram. E E é os mais pais. Mas calma, você pulou uma parte importante. qual? Os pais, que eram gente normal, Kotoka, eles passam por um processo mágico, místico, tecnológico de treinamento do clã Hattori Hanzo. Fica a prova de Torna bala. Robocop, Robocop Ninja. Isso. Ah, e também é outra coisa, né, que a menina tá usando a metralhadora, mas a mãe tá usando a serra elétrica, ou é uma motosserra, né? Você não É, tem energia. exato. É. Não é exatamente o que eu confundo, é só que eu acostumei a falar serra elétrica até. Massacre da serra elétrica, deve, por exemplo, né? Engana porque é uma motosserra. Você sabe É, o que é uma serra elétrica, Chinelo? hum, Aquelas facas elétricas, sabe? de cortar peru? Isso que vende na Polishop? Ah, O massacre da faca elétrica da Polishop tá mais perto do massacre da serra elétrica do que o massacre da serra elétrica. inclusive, essa cena que ela luta contra o pai, né? Não sei se você lembra do balde que corta cabeças. Oi? O balde que corta a cabeça do pai. Ah, sim, sim, o pai ninja. Isso. Isso, sim. É, O que que tem? Você ia falar alguma coisa? não, é só. É até difícil. É muito absurda a luta e, assim, de fato, não dá para descrever a Capela Sistina. Você tem que ir lá ver. A gente pode só falar algumas coisas, tipo perna de motosserra. É, quando ela perde a perna e tem que colocar a motosserra no lugar. Quando ela corta o braço de uma das oponentes e aí começa a usar uma katana numa mão e o braço da mulher decepado na outra, batendo na mulher com o próprio braço. Lembra até o filme que é o Shadow, não, o videogame que é o Shadow From, que você podia fazer exatamente isso, cortar o braço da pessoa e bater com o braço nela. Grande jogo, provavelmente não era algo apropriado para estar jogando aos 12 anos, mas Mas você quer descrever toda a cena de luta final? Ou você quer só falar nessas palavras-chave, tipo balde, guilhotina, perna, motosserra, sutiã, broca, e a gente fica nisso? de fato não tem como descrever. Depois, braço de motosserra. A cena final é a Capela Sistina, assim, do filme. Você tem que ver para compreender. Eu tô vendo se eu tinha mais algumas palavras-chave, mas acho que é isso. Ah, tem mais uma. Troca Power de. Ranger. Oi? Desculpa, Fábio? Falar jogador de futebol americano, Power Ranger, Sim. Robocop, Ninja. É. E isso tudo é um único termo-chave, não são coisas separadas. Pois é. Aí o filme finalmente acaba. Ela libera alguns reféns que tinham na mansão, no templo, no caso, Depois de matar todo mundo. para matar todo mundo, que conseguiram sua vingança. E vai se matar, mas com a katana, mas aí desiste por alguma coisa que você não vê, porque a gente está pensando nas sequências. Agora ela, inclusive, não é nem mais a Machine Girl, porque não tem mais a Metralhadora. metralhadora. A metralhadora quebra em um momento da batalha. E Porque aí, ela usa bala super explosiva, a gente esqueceu de falar isso. é, Ela gasta dinheiro no upgrade de bala, isso. gasta mana. Sem fazer upgrade do cano. Uma outra coisa importante é que armas esquentam quando você atira. Metralhadoras de verdade, então, como a gente falou, aquelas que ficam montadas em tripés ou em veículos, ou mesmo metralhadoras leves, que são a tipo a do Rambo, que ele vai, bota na cintura e vai atirando por aí, elas esquentam quando você atira. Um operador de metralhadora, de uma submetralhadora, de uma metralhadora leve, num batalhão, ele tem vários canos
Ele atira, troca o cano pra não derreter. Atira, troca o cano pra não derreter. E isso é uma coisa que a gente vê, né? Que a tecnologia do mecânico japonês médio é tão superior à tecnologia bélica dos Estados Unidos atual, que ele não precisa fazer isso. É só atira. Atira. O aço mecânico que é dobrado 1000 vezes, você não precisa se preocupar com ele derreter. Isso. Mostra, né, que não é só o Vietnã que é superior belicamente aos Estados Unidos. Mas é O Japão também. Eles só não cortaram a bomba atômica porque a katana grande estava lavando. Senão tinha cortado. E aí não explodiu Hiroshima. Com aquele pula-pula do Gugu, sabe? Você sobe na cama elástica com o pula-pula do Gugu e sua katana é de 5 metros pra poder cortar a bomba de Hiroshima. E depois a de Nagasaki. outra pessoa corta de Nagasaki, no caso. Pois é, mas então, algum comentário a mais sobre Machine Gun? Machine Zero é o seu filme B clássico, assim, né? A gente, muitas vezes, em cult, nós apreciamos filmes que não necessariamente são considerados trash no sentido que trash muitas vezes é utilizado, que é no sentido de filme B. Quando a gente pega filmes como 300, quando a gente pega filmes como Cats, quando a gente pega filmes como o do Charles Bronson, que a gente assistiu, gravou e perdeu. Mas a gente gravou depois no No episódio que deram errado. errado. Por outro lado, Machine Zero é o clássico filme trash. No sentido que ele é trash. Ele é o que você espera quando você fala um filme trash, assim. Ele é. Tem muito sangue, efeitos especiais compatíveis com o orçamento, a premissa compatível com a expectativa de filme B, a capacidade, não necessariamente a capacidade, mas a atuação e a execução técnica compatível com o filme esperado. Tipo, esse filme não tem como você errar, assim. Se você vê esse filme e pensa, eu quero assistir isso, você sabe exatamente o que você quer assistir e você vai conseguir assistindo. Ele é um filme honesto. Machine Girl é um filme honesto. Sim, acho mais ou menos o que a gente falou, inclusive, do Revocation e do Robô Shokan. Ele te promete um negócio, ele te dá exatamente isso e mais. Mas é aquela trecheira raiz, de litros e litros de sangue falso sendo derramado, de premissa absurda, efeitos especiais. Compatíveis com orçamento. Assim, eu realmente recomendo, eu acho que eu daria um -4 para ele. Você pode dar uma nota negativa para alguma coisa que tenta ser. Pode. Certamente pode. Eu não tenho como dar uma nota positiva para ele, ele é muito tosco. Mas ele tá tentando ser tosco. Eu sei que ele está tentando e ele consegue. Parabéns. Não tem como ele ser batético e ter uma nota negativa se ele tá tentando ser batético. Aí sim, Ele, se ele busca a tosquice como seu ideal estético, a tosquice é, portanto, o sublime, e ele atinge o sublime chinelo. Ele atinge o sublime. vai Eu dou enrolar 4. mesmo. Tá bom. E na média ele tem 0. É isso, Machine Girl. Nota 0. A gente não é o podcast, a gente não faz média. Ele é exatamente o que você espera que ele seja. Se você vê a capa, você sabe o que ele vai ser e ele é aquilo que você espera. Você vê o título, você sabe o que ele vai ser e ele é aquilo que ele espera. E ele é exatamente aquilo que você espera. Exatamente isso. Melhor que. Eu diria que melhor que muitos filmes desse naipe, assim. Melhor que Sharknado, melhor que aquela porra Velocipastor, melhor que Anaconda versus Crocodilo lá, eu esqueci o nome. Esse passo, inclusive, vai ter dois. Vai ter o 2? A Vai. gente fez sobre Velocipastor ou ele entrou no episódio que não deram certo? O episódio que não deu certo, mas justamente porque ele tenta ser. Não, consegue. Eu diria que ele é genuinamente bom, porque apesar dele ser ruim, ele sabe o que está fazendo. Quando você ri de maneira intencional. Não dizer essa limitação. Apesar que se a gente concluiu na Machine Gun, talvez seja a gente possa incluir o Velocipastor 2. Deixa eu ver aqui o que mais a gente tem na lista. Melhor que Music. Porra, Music. Melhor que Ataque dos Tomates Assassinos. Como que era? A gente não vê Ataque dos Tomates Assassinos, você está pensando em Verme, né? O Jutsu. Não, tô pensando no Ataque dos Tomates Assassinos mesmo. Aquele filme é muito chato. Aquele é um filme que tenta ser zoeiro de premissa absurda, que é muito chato. Então, ó, aquele é um filme que eu daria 0. Mas eu não poderia falar sobre Drinking Game, mas você provavelmente vai saber a hora de beber. Que toda vez que tem alguma coisa absurda no filme, se beber já, você vai ficar bem como apoio, talvez, mas vale a pena. Você viu o cano da arma balançando, é bottoms up.
E é isso aí. Fica loucão. Isso. Merece. Tá. Acho que é isso. Próxima semana outra coisa. E outra E coisa, não sabemos se a gente tiver recursos vegetais suficientes até semana que vem. Talvez Tropas Estelares? talvez tem que ver se o relógio para. Se meu relógio vai estar parado no momento. Então, Esse aí, Tropas Estelares, grande filme.